O que aconteceria se a sandália das nossas mães colidisse com o Nokia tijolão? Segundo Cid, o cientista, esse seria o evento mais catastrófico do multiverso. O impacto dessas duas forças poderia ser sentido em galáxias diferentes. De um lado, a poderosa chinela, símbolo do poder e obediência materna, que é capaz de destruir planetas. Já do outro, temos uma relíquia ancestral, o Nokia tijolão indestrutível, que foi criado em uma era em que os celulares suportavam explosões nucleares. Calcula-se que se ambos se chocassem, a energia liberada seria capaz de resetar toda a criação. E o Kuririn seria o personagem principal do Dragon Ball Z. E o Chapolin Colorado seria Chapolin gremista, e ao invés da sua bigorna, ele teria o Mjolnir. E o Cristiano Ronaldo, na verdade, se chamaria Demoniano Ronaldo. E o Oruan seria vencedor pela 5ª vez consecutiva do Grammy. E as ondas de choque desse impacto seriam tão impressionantes que o tempo da Terra seria igual ao do planeta Miller, ou seja, a cada 1 hora, na verdade, seriam 7 anos. E para deter todo esse caos gerado por essa colisão, Rick Sanchez, Pablo Científico e Serjão dos Foguetes formariam um comitê de defesa multiversal contra a chinela da mamãe e o Nokia tijolão. Usando a energia da flatulência de todos os seres vivos da galáxia através do Internet Explorer. Porém, nenhuma dessas tentativas teria êxito, obrigando uma parceria inimaginável entre Marvel e DC, onde o Flash criaria uma força de aceleração ao ponto de criar um novo Flashpoint, e o Loki criaria uma nova ramificação na linha do tempo para que todas as pessoas pudessem ter uma nova vida nesse novo mundo. Por isso, o Comitê de Defesa Multiversal adverte: caso você presencie qualquer possibilidade de colisão entre esses dois objetos, abrace seus entes queridos, pois você está prestes a presenciar o Big Bang Parte 2. Caí de prova, Peraí que tá me ligando aqui, ô merda. Alô? Ué, onde que eu tô? Eu tô no bar, meu. E eu sou obrigado a falar pro... Cala a boca, fala baixo. Você acha que tá falando com seu pai? É, eu vou pro bar. E se eu quiser ficar aqui, se eu quiser pegar a mulher, eu vou pegar. Você tá achando que é quem? Ah, você quer terminar? Tá, faz o seguinte então, termina então, ô vagabunda. Ah, não. Fala pra mim, como você tem coragem de falar assim com a sua mulher, irmão? Eu? Não tenho coragem de falar assim com a minha mulher, não. É que esse celular não é meu, o meu tá aqui, ó. É nóis, mano. Quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. Facebook? Você tá vivo, meu? Caramba, alguém faz aula com você ainda? Faz sim. A sua mãe. Quê? Sim, Sky. Inclusive, sua mãe acabou de postar essa foto maravilhosa num dia ensolarado com uma florzinha no meio. Nossa, ficou perfeita. Ah, sim. Beleza, então. E não esquece de mandar mensagem pro seu tio Mendonça, viu? O aniversário dele é hoje. Ô, valeu, Face. Brigadão, hein? Valeu. Eu quero que vocês façam assim, ó, vai. E manda, e vem, e toma na giradinha, Opa, professor, vai. tudo bem? Você pode me ensinar esse exercício? Eu gostei, hein? Claro, pô, até porque esse exercício trabalha toda a região posterior abissal do seu reto esquerdo, né? E o melhor de tudo, viraliza. Pô, legal. Peraí, quem é aquele cara ali? Ah, aquele ali é o Instagram, mas não esquenta não, ele tenta copiar tudo que eu faço. Ah, tá. Fechou, prof. Vou te mandar uma rosa lá, valeu. Prof, se eu tiver a dorsal muito grande, eu vou conseguir voar? Ó, encontrei 3 sites com roupa de treino pra deixar sua dorsal bem estilosa. Não, prof. Roupa eu já tenho. Eu só queria saber se eu ia voar sim ou não. Ah, tá, certo. Bom, tem aqui mais 4 sites com treinos personalizados pra deixar sua dorsal daquele jeito. Não, também não quero isso. Eu só queria saber se eu... Isso é impossível, esquece. Pô, valeu, chat. Brigadão, hein? Opa, prof, tudo bem? Cara, eu queria saber se você poderia mudar meu treino, porque a minha mulher, além de pegar menos carga, a gente tem um objetivo diferente. Típico de um machista, misógino, controlador, manipulador, opressor, covarde, tóxico, nojento, escroto, gaslighting e... Não tem nada a ver, meu. Eu não falei, eu só queria mudar... Ah, quer saber? Calma, gostosão, você tá muito estressada. Por que você não vem aqui me assistir que eu vou fazer você relaxar? Tá bom, vai. E aí, já pegou todo o dinheiro? Tudo aqui, e o gerente tá rendido. Calma. Fechou, então bora meter marcha que o alarme do banco disparou e os homens logo estão aqui. Fechou, então toma cuidado que daqui 7 dias a gente se tromba. Fica tranquilo que quanto a isso eu sou igual o Batman. Eu sempre tenho um plano. O Batman da DC? Um cara comum que só luta contra ladrãozinho de cidade pequena? Sou muito mais Homem de Ferro. Esse sim é pica. Como é que é? Você prefere um playboyzinho com armadura metido a besta do que um herói que usa o medo como arma e sola até deuses com preparo? E lembrando que o melhor vilão é dele também. Depois dessa, eu vou até embora. É, mano, o Batman com preparo sola até o Goku. Melhor vilão de todos. O Coringa é só um palhaço patético que não tem nem poderes. E outra, o Thanos eliminou metade do universo. O estalar de Deus. Bora, galera, para de enrolar, os homens estão chegando. Você só pode estar de brincadeira, né? O Darkseid conquistou milhares de mundos. E o Thanos só tem uma navezinha e as filhas que odeiam ele. Lembrando que o Thanos é tipo um Peugeot tentando fazer um carro da Ferrari. E cópia bem barata. É, não dá pra negar. O Darkseid foi completamente utilizado como referência pra criar o Thanos. E sem falar que tudo que o Thanos faz, o Darkseid faz 2 vezes melhor. É, o Darkseid pode até ser melhor. Mas fala pra mim,
quanto que foi a bilheteria do filme que ele foi vilão? Quando ele conseguir trazer 5 bilhões de dólares em bilheteria, aí você fala comigo. E aí você pegou pesado, porque aqui a gente tá falando simplesmente da segunda maior bilheteria de todos os tempos. É bem estranho, né? Porque a Marvel precisou fazer 23 filmes pra conseguir o que o Batman fez com apenas uma trilogia do Nolan. E outra, né? Vocês nunca tiveram, nunca vão ter o Gold, o cara, o homem, a lenda de Superman. Parados, tá todo mundo preso aqui. Mas antes eu tava escutando a conversinha de vocês e, tipo assim, eu também sou super por dentro desse mundinho, tá? Inclusive, meus filmes preferidos é aquele da She-Hulk, tem o The Marvels, o Flash, e aquele segundo da Mulher Maravilha. Adoro. Ai, gente, para. Ai, gente. Ai. Meu, inacreditável essa escola. Você viu? A gente matou 40 orcs, 30 trolls, mais de 5 serpentes e centenas de aranhas em só um ano. Mas pensa pelo lado positivo. Pelo menos a gente vai ganhar muitos pontos por isso. Sem dúvida. A gente já ganhou. É Sonserina campeã esse ano. Ganhamos! Silêncio, alunos. Chegou a hora de anunciar a casa ganhadora desse ano letivo de Hogwarts. Aí, mano, já era. Ganhamos. E a casa ganhadora, com 683 pontos, é... Sonserina! Isso aí, Sonserina! Sonserina! Mas, como tivemos alguns fatos excepcionais esse ano, ainda temos alguns pontos extras a serem distribuídos. Pontos extras? Peraí, como assim? O Harry Potter hoje arrumou sua cama com perfeição. Dito isso, mais 100 pontos pra Grifinória. Além disso, o Harry Potter ontem no seu almoço comeu todos os vegetais. Sendo assim, mais 200 pontos pra Grifinória. Não, só pode ser brincadeira, para com isso. Porque ainda estamos na frente. E por fim, nesta manhã, Harry Potter acordou abrindo os olhos, trazendo então 501 pontos para Grifinória. Sendo assim, temos o resultado da grande campeã desse ano. E apenas com 1 ponto de diferença, ela, Grifinória! Vocês estão me palhaçada. Pô, a gente que ganhou. Quer saber? Vamos ajudar agora os comensais da morte. Vamos matar todo mundo. É o quê? Eu vou querer o proibido. Certo. Você vai querer o quê? De 5, de 10, de 20? Não, eu não tô falando desse proibido, não. Eu tô falando de homem. Homem de verdade. Mas você tá ligado que depois que proibiram isso, tá bem raro de encontrar, né? Fica tranquilo, eu tenho dinheiro. Eu só queria matar a saudade, sabe? Dos velhos Você é tempos. das antigas, né? Mas dinheiro na mão, cueca no chão. Mendonça, é com você. Oi, princesa. Pode falar. Ai, amor, sabe? Eu tô bem indecisa. Eu nem sei o que eu vou pedir pra comer. Eu já escolhi o que você vai comer. Mas, amor, você nem me perguntou o que eu queria. Confia que eu sei muito bem o que você gosta. Nossa, eu tava com muita saudade disso. Certo, agora vaza que logo logo a polícia tá aqui. Não, eu tenho mais dinheiro. Eu quero mais. Desse jeito você vai acabar com o meu estoque, hein? Sugiro sua vez. Ligatom. Manda. Pera aí, amor. Só vou pegar um galão de 20 litros pra encher de água no reservatório e já volto, tá? Larga isso agora. Mas, amor, tá leve. Eu aguento esse peso. Mulher minha jamais pega peso. Deixa que eu pego. Nossa, isso foi muito bom. Eu quero mais. Quero Você vai me mais. ver bem rico mesmo hoje, né? Freitas, Coloca esse vestido aqui. Eu quero você bem gostosa Mas, hoje, amor, viu? você sabe que ele chama muita atenção, né? Eu quero todo mundo vendo o que eu tenho, mas que só eu posso usar. Mais. Eu quero mais. Tó, eu quero mais. você tá muito viciado, hein? Kid. Pai chegou. Ai, amor, sabe o que é? Eu tô muito cansada. Cansada? Cansada vai ficar depois que eu fazer com você. Tô cheio de fome. Nossa, você não tem noção como eu tô satisfeita. Você não tem uma saideira, não? Você tá ligado que eu não posso garantir a mesma qualidade, né? Enzo? Nossa, gatinha, até dividiria a conta com você, hein? Interesseira. Oi, Warner. Já tem 2 semanas que você não me responde. Oi, Paramount. Eu ia te responder essa semana. Eu tenho dinheiro, mas não sei. Parece que você não quer ter bilhões na sua conta. Não é bem assim. Oi, Netflix. O que você prefere, Warner? Ser um bilionário esquecido ou um milionário muito famoso, poderoso e feliz? Você quer a Paramount? A gente já se conhece. Mas vamos voltar pro que interessa. Pensa no que a gente pode construir juntos. Eu posso trazer de volta o Henry Cavill e a gente fazer uma nova trilogia do Superman. Ou melhor, um novo filme da Liga da Justiça. Só que dessa vez, com Christian Bale e o vilão nada mais nada menos que Arnold Schwarzenegger. Não seja por isso, eu também posso criar a mesma trilogia do Batman. Só que vai ser um Batman drag queen. E pra melhorar, a Liga da Justiça vai ser asiática, no estilo Batalha do 100. E o melhor, o vilão de todos vai ser o Harry Potter negro. Eu vou manter a sua essência. Eu vou diversificar a sua essência. Você sabe que você vai perder os seus 122 milhões de assinantes indo pra lá, né? O que são 100 milhões se você vai ganhar 400 na minha plataforma? Chega, não precisa discutir. Já tomei minha decisão.
Parmo, obrigado mesmo, de verdade. Mas não é você. Sou eu. Não é possível. O que essa Netflix fez com você pra você recusar dinheiro? É que o tamanho da plataforma vale muito mais do que o dinheiro. Ô, você viu que saiu o novo trailer do Ciclope? Sim, o novo filme dos Vingadores, mas não é só ele que aparece não. Professor Xavier, Magneto, Fera, Noturno e até os Sentinelas também, então vamos lá. Ô, legal, hein, mano? Mas será que dessa vez eles vão nerfar o Ciclope de novo? Eu espero que não, porque o Ciclope tem versões muito fortes. Basta eles escolherem uma delas. Caraca, sério que o Scott tem outras versões? Me fala aí, quais são as mais fortes? Certo, então eu começo na 5ª posição com o Ciclope mais jovem, que é do X-Men Primeira Classe, que foi praticamente a semente para todas as outras versões que virão. E ele, mesmo que ele não tivesse o controle absoluto do seu visor Quartzo Ruby, ele tinha um potencial bruto enorme e estava aprendendo a controlar seus poderes e também a comandar os seus colegas. Aí é nessa fase que ele faz parte da equipe dos Champions, né? Exatamente, mas agora vamos para a 4ª posição, que é o Ciclope da Era de Ouro, de quando ele liderava os X-Men. E aqui sua força era puramente tática e moral, sendo o grande estrategista do time e comandando pessoas como Wolverine, Fênix e Tempestade. Mas o principal de tudo, foi aí que ele conseguiu controlar o seu visor com precisão cirúrgica. É, e provavelmente vai ser essa versão do filme, né? Já que o traje é igualzinho. Sim, mas espero que dessa vez eles mostrem o poder verdadeiro dele. Mas vamos para a 3ª posição, que é o Ciclope sem o inibidor psíquico, que nada mais é ele sem o visor, que aí o seu poder fica ilimitado, só que também incontrolável, se tornando uma arma de destruição em massa. E quando tira o inibidor, o poder dele fica nível ômega, né? Isso mesmo, uma arma brutal, mas vamos para a 2ª posição, que é o Ciclope do Black Vortex, que é quando Scott é submetido a esse artefato cósmico e com isso ele ganha poderes como voar, ele tem controle total sobre os seus olhos, não precisando mais do visor e principalmente conquista poderes estelares. O problema desse Vortex é que ele é tipo o anel do Senhor dos Anéis, né? Ele acaba corrompendo a pessoa. Isso mesmo, ele ficou super arrogante, mas vamos para a 1ª posição, que tem um potencial destrutivo enorme, que é a junção do Hulk com o Ciclope. Imagina a força e resistência do Hulk com o poder de ataque impressionante dos feixes de luz. Isso é incrível. Essa versão é de What If, né? Perfeito, as melhores versões saem de lá, mas calma que ainda não acabou, porque tem o top 0, o mais forte, que é o Ciclope com a Força Fênix, que acontece quando o Homem de Ferro tenta destruir a Força Fênix, dividindo ela em 5. E nesse caso, ele fica com o poder cósmico de um deus, podendo remodelar a matéria a nível planetário. Ah, legal. Mas e a Tempestade? Tipo, com vontade. Eu odiei o final da minha série, foi o pior de todos os tempos. Não, seu final não foi ruim, ele só foi medíocre. Como que medíocre? Medíocre significa que ela tá na média, ela não é boa nem ruim, assim como qualquer outra série normal, que os bonzinhos ganham e o mal perde. É, você tem razão. Eu nem deveria ter existido. Não, pô, não é pra tanto. Sua série criou um legado no mundo inteiro, ela foi um sucesso. Ela só não arriscou tanto, ela não criou nenhum final surpreendente. Agora, se você quer um final ruim de verdade, o pior de todos, foi o meu. Parou, porque o meu final sim foi o pior de todos os tempos. Pra vocês terem ideia, a gente teve que reeditar o final pra limpar a Pelo cagada. menos a sua teve um final. E a minha, que acabaram na 7ª temporada e hoje em dia ninguém assiste mais. Vocês querem final ruim? Vocês querem final ruim? Vocês não sabem o que é final ruim. Stranger Things, se ninguém gostar do seu final, é só não assistir a última temporada. E você, How I Met, faz um final alternativo que a mãe não morre. E você, The Walking Dead, é outro. Não reclama, porque todo mundo saiu na melhor fase de você. Agora eu, criaram o pior final. Pensa, é um final que simplesmente você não volta atrás. Você não consegue assistir um capítulo sequer. É, acho que eu tô reclamando de barriga cheia. Não tá mais aqui quem falou isso. É, lógico. Vamos lá tomar um café, vai. Sai todo mundo da frente. Vixe, olha como ele anda. Ele é incrível. Eu queria muito ser ele. Você é muito cabeça dura. Escuta o que a gente tá te falando, mano. Sério, vocês estão viajando. Ele é só amigo dela e outra, ele é gay. Mano do céu, você não vai acreditar quem tá do outro lado da rua. Quê? Ah, é ele mesmo, mas olha o jeito que ele anda, mano. Tô falando que ele é gay. Chama ele lá agora que eu vou te provar que ele é mais homem que todo mundo aqui. É, vou chamar, peraí. Toninho, tudo bem? O que você tá fazendo por aqui, meu? Ó, meus amigos estão lá, vamos lá. Ai, vamos, super topo. Aí, galera, esse aqui... Quem se mexer, gay? Peraí. Por que você não se mexeu? Não, eu falei pra você. Volta aqui, seu queima-rosca! Queima-rosca! Volta aqui! Mano, olhando esse cara aqui, eu pensei um negócio totalmente ao contrário. Quais são os personagens mais pegadores de todos? Agora você tocou no tema top, mas o que a gente vai considerar aqui? Filmes, animes, quadrinhos, séries, literatura, tudo O mesmo? objetivo é saber quem é o maior brocador de todos, não é? Então bora considerar tudo. Fechado. Então vou começar na 5ª posição com um cara criador de jingles que fez a sua mansão em Malibu virar um check-in constante de mulheres. Charlie Chin de Two and a Half Men com mais de 1.200 mulheres. E a estratégia dele não é nada complexa. Ele simplesmente usa o seu estilo de vida de rockstar, dinheiro e muito talento para conseguir as gatas. E pra gente confirmar esses números, em 20 temporadas ele teve mais de 100 mulheres. Se a gente projetar isso para 20 anos de vida adulta ativa, dá mais de 1.200. E em quarto lugar, o lendário libertino espanhol
Dom Juan, com um número total de 2.065 mulheres. E isso não é uma projeção, são números reais, porque de acordo com a ópera de Mozart, ele conquistou 640 na Itália, 231 na Alemanha, 100 na França e o impressionante número de 1.003 mulheres na Espanha. E na terceira posição, o estrategista e criador do Playbook, que nada mais é do que um livro com todos os segredos para você conquistar qualquer mulher. Barney Stinson de How I Met Your Mother, com mais de 3 mil mulheres. E a lógica aqui é muito simples. Ele tem um lema de nunca dormir sozinho uma noite sequer. Ele pegou mais de 200 mulheres na série. Se a gente projetar 15 a 20 anos de uma vida adulta ativa, dá mais de 3 mil. E em segundo lugar, um personagem que todo homem já pensou ou já quis ser. Bond, James Bond, com mais de 5 mil conquistas. E aqui o cálculo é simples. Bond é um agente de elite que trabalhou dos 20 aos 60 anos. E de acordo com os filmes, ele tem uma taxa de 2,6 mulheres por missão. Levando em consideração o tempo de serviço e a taxa por missão, chegamos à incrível marca de 5 mil prechecas. E na primeiríssima posição, um número que somente um deus poderia alcançar. Zeus, que está na casa dos milhões. E o fator imbatível é que ele jamais escutou um não, porque ele simplesmente mudava sua forma física para garantir que qualquer desejo fosse realizado. E o resultado é que metade dos semideuses, reis e heróis da Grécia são filhos dele. Para você ter um fator comparativo, se James Bond, com 40 anos de carreira, pegou mais de 5 mil mulheres, imagine um deus com 3 mil anos de vida. Pô, que legal, hein? Mas e se essa lista fosse dos mais mulherengos que não pegam absolutamente ninguém? Aí não tem jeito. Johnny Bravo, Mestre Kami e Brock do Pokémon. Qual foi, mano? Você bateu no meu carro, cara. Você tá maluco? Ô, cara, você freou do nada. Foi, Xará. Tô vendo que a gente vai ter que participar das ideias. É isso mesmo? É isso mesmo? É? Então vocês querem ir pra esse lado? Não, peraí. Ah, é? Bora se vender. Vai me vassoura na hora do cheio de fome. Vocês vão ver. Você sabe o quanto tempo eu fiquei me maquiando? Tá louca a barriga! Não! Isso, bem. Pega eles, vai. Uma maquiagem muito cara! Vai, você não queria participar das ideias? Vamos! Eu tenho mais episódios do que todo mundo. Pra ser mais exatos, 1155. E olha que eu tenho muita história pra contar. Calma. Você tá um pouco afobado. Eu tenho mais de 1.200 episódios. Então baixa a bolinha. Ei, o que vocês estão falando aí? Por acaso algum de vocês tem mais de 1.300 episódios? Eu acho que não, né? Então, se fosse vocês, ó. Bom, não tá mais aqui quem falou. Peraí. O que as criancinhas estão discutindo aqui? 1.300? Você só pode estar de brincadeira, né? Porque o pai aqui tem mais de 2.800 episódios. Não pode ser possível. Mas você nem vale. Você nem é famoso no Brasil. Você só fala isso aí porque não tem ninguém no Brasil com mais episódios do que eu. Que isso? É verdade, que isso? Olá, pessoal. Mas quem é você? Crianças, desde 1995 que eu comecei até 2020, quando parei, dá mais ou menos 6.300 episódios. Nani? O chão até tremeu quando ele chegou. Ué, não, mas peraí. Esse barulho não era eu. E aí, pessoal? O pai aqui perdeu alguma coisa? Se a gente fosse montar o herói perfeito, como que ele seria? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer pegar a melhor parte dos heróis do universo nerd e criar um Frankenstein perfeito? Exatamente, o herói supremo. Então vamos começar pela mente. Por mais que você pense que é o Batman, você está completamente enganado. Aqui estamos falando do homem mais inteligente do universo. Enquanto o Batman resolve crimes, Reed Richards resolve a existência. Ele é nada mais nada menos do que intelecto nível 12. Para você ter uma ideia do que isso significa, Albert Einstein, que é um dos mais inteligentes da história, é apenas nível 6. Começou bem. E a velocidade? Ah, olha o Ash, o Flash, né? Pelo simples fato da luz ser uma tartaruga pra ele. O cara correu 13 trilhões de vezes a velocidade da luz. Mas e a força? Pro nosso herói ser forte de verdade, ele não tem que carregar um prédio, muito menos um planeta. Ele tem que carregar o Sol. E foi exatamente isso que o Hulk Imortal fez. Ele carregou uma estrela nas costas. E pro nosso herói ser broca de verdade, ele tem que ter uma arma. Mas nada de manopla ou anel do Lanterna Verde. Ele vai ter o Nulificador Total, que é tipo um controle remoto e é a única arma que o Galactus tem medo. Ele não te mata, ele apaga você da existência. E se ele não tiver nenhuma arma, ele tem que ter algum poder, né? Que aí não tem jeito. É o cu do Goku. Vai fazer ele voar, se teletransportar. E ainda tem um instinto superior, que vai acabar transformando ele num deus. E não vamos deixar nosso herói passar fome, né? A conta bancária dele vai ser do tio Patinhas. E só pra você ter uma ideia do tamanho do dinheiro dele, a Forbes ficcional diz que se ele perdesse $1 milhão por dia, ele demoraria 600 anos pra ser pobre. Legal, mas... E a peça? Aí a gente só tem uma escolha, né? Pantera Negra. Ô, você viu que o Henry Cavill vai ser o Beyonder em Avengers Doomsday? Beyonder?
E vai ser outro tipo de Superman? Nada disso, ele não levanta pesos, ele levanta realidade. E o Thanos perto desse cara parece uma criança. Tá, mas ele brotou de onde? Ele é um ET? Ele vem de fora do multiverso, de um lugar chamado Beyond Realm ou Além. E o mais interessante é que na versão clássica ele não nasceu lá. Ele era o próprio lugar. Como assim era o próprio lugar? Imagina se um multiverso com vários universos virasse uma pessoa. Essa pessoa seria o Beyonder. E ele é a soma de toda a energia desse multiverso, que é muito maior. E se a gente for comparar com o nosso, é mais ou menos uma gota d'água no oceano. Caramba, então ele é vilão? E qual o nível de poder dele? Ele não é vilão, ele é uma criança onipotente e curiosa. E pra você ter uma ideia, o nível de poder dele, ele literalmente derrotou a morte. Ele humilhou Galactus como se ele fosse um inseto e ainda pode apagar qualquer galáxia só pensando. Mas como é que os Vingadores vão tancar tudo isso? A teoria é que o Cavill vai ser o Beyonder com poder infinito e o Dr. Destino do Robert Downey Jr. vai roubar esse poder. Basicamente vai ser o shape supremo do Beyonder versus a mente suprema do Dr. Doom. Legal, mas aquela frase que ele disse, que se você gosta de uma mulher, você deveria convidá-la pra sair, é verdadeira? Ele disse que sempre funciona com ele, então vai funcionar com você também, né? Sério? Que legal! Ou, se a gente fosse montar um vilão perfeito, como que ele seria? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer pegar a melhor parte de todos os vilões do universo nerd e montar um Frankenstein perfeito? Exatamente, o vilão supremo. Então vamos começar pela mente. E se você acha que é o Lex Luthor, você tá muito enganado. A mente do nosso vilão vai ser do Doutor Destino, que é um mestre na ciência e magia negra. O cara é tão foda que ele conseguiu roubar poderes de entidades onipotentes sozinho. E se por um acaso o Professor Xavier tentasse invadir a sua mente, o máximo que ele conseguiria é um derrame. E todo vilão que se preze tem que ter uma mulher do lado. E a dele é nada mais nada menos que a Mística, podendo se transformar em qualquer mulher desse mundo. É como se você tivesse todas as mulheres do mundo em apenas uma só. E um vilão de verdade tem que ter poder. E o nosso, por ser muito impiedoso, ele teria a absorção absoluta do Majin Buu, que sairia uma gosma do corpo dele e envolveria o oponente, absorvendo assim todo o seu poder, deixando o nosso vilão ainda mais forte. Mas não dá pra se garantir só no poder, então ele tem que ser forte. E a força do nosso vilão vai ser do Apocalipse. O cara é tão forte que ele conseguiu matar o Superman literalmente na porrada. Fora que ele tem a evolução reativa, ou seja, o ataque só funciona nele uma única vez. Mas o nosso vilão não seria lento igual ao Apocalipse não. Ele teria a velocidade do Flash Reverso, que corre nada mais nada menos que 13 trilhões de vezes a velocidade da luz. E todo vilão precisa ter um esconderijo e uma arma. E o esconderijo do nosso seria a Estrela da Morte, porque se ele tivesse com preguiça de matar o herói, ele simplesmente explodiria o planeta inteiro lá de cima mesmo. E como arma pra apelar de verdade, seria os raios ômega do Darkseid, que é um laser teleguiado que pode matar qualquer herói e não adianta nem fugir. Legal, mas quem seria o adversário do nosso vilão? Aí não tem dúvida, nesse caso seria o Lanterna Verde Alan Scott, que por ser gay, no pior dos casos, nosso vilão só teria que pagar um babão pra ele. Pô, é verdade que vai sair uma nova saga do Dragon Ball? Tá todo mundo falando disso. É verdade, é oficial. No aniversário de 40 anos do Dragon Ball, eles lançaram a braba. Sério? E o que vem por aí? Primeiro que eles confirmaram Dragon Ball Super Beerus pra esse ano ainda, que é a versão melhorada do começo do Super. Tem também o jogo Dragon Ball Age 1000, que vai ser pra 2027, mas a notícia que parou a internet foi outra. Ué, qual, meu? Fala logo! Eles finalmente anunciaram a produção do anime Dragon Ball Super A Patrulha Galáctica, que nada mais é do que a saga do Moro. Moro? Aquele que parece um bode? Pô, de verdade, esse cara não parece que é muito forte, não. O Moro é simplesmente o vilão mais cruel que já apareceu. Ele não derrota a galera. Ele humilha. Ah, para, vai, fala sério, mas agora o Goku e Vegeta são deuses, tem um instinto superior. Não adiantou nada, ele tratou os dois como se fossem insetos. Só pra você ter uma ideia, tem uma cena que ele atravessa o peito do Goku no braço, sangue pra todo lado. Vegeta até tenta impedir, mas ele apanha igual criança. Ah, pera aí, o Vegeta nunca consegue ajudar em nada. Não, não é bem assim, porque dessa vez o Príncipe Saiyajin brilhou, porque ele aprendeu a fissão espiritual forçada, que cada soco que ele dava arrancava toda a energia que o Moro tinha roubado. Ele foi o único que deu uma canseira pro cara. Pera aí, o Moro rouba energia? O Moro é tipo o Galactus, um devorador de mundos, então ele usa magia pra drenar a energia vital dos planetas e dos guerreiros pra ficar mais jovem e invencível. E quanto mais você luta com ele, mais fraco você fica. E o Goku? O que ele faz pra ganhar dele? Ué, ele faz o que ele sempre faz, né? Se supera. O Goku desperta o que a gente chama de instinto superior celestial, que ele não só luta com o corpo, ele cria um avatar gigante de energia pura. Pera aí, então você tá falando que o Goku criou Suzano, tipo do Sasuke? É, você tem razão, quase isso. Agora você imagina, o Moro se fundiu com a Terra, virou um monstro planetário. A única forma do Goku se defender seria criando um monstro gigante pra conseguir quebrar esse cristal da testa dele. E essa batalha foi a mais escala divina de todas. Mano do céu, agora sim eu entendi todo o hype que estão criando em cima dessa saga, mas agora que a gente falou de Suzano, quando sai a nova temporada de Boruto?
Caramba, acabei de ver o trailer do Mortal Kombat aqui, bagulho vai ser louco, hein? Certeza que o Scorpion e o Sub-Zero são os mais fortes. Peraí, você falar que o Scorpion e o Sub-Zero são dos mais famosos da franquia, eu concordo plenamente. Agora, falar que eles são dos mais fortes, eles não estão nem no top 10. Sério? Quem ganha deles então? Aqui a gente tá falando de deuses, titãs e devoradores de mundo, ou seja, os mais fortes de verdade. Eu vou começar na quinta posição com o Eterno Protetor da Terra, o deus do trovão clássico e imortal dos olhos brancos brilhantes. Raiden, que por ser um deus ele não morre. Se ele for destruído, depois de um tempo ele se recompõe nos céus. Só que ele tem uma fraqueza. Se ele lutar fora do domínio dele que é a Terra, ele fica mais fraco. E é justamente por isso que ele tá na quinta posição, porque ele apanha feio pros próximos que virão nessa lista. Ele é o porteiro do nível divino, né? Exatamente. E agora na quarta posição, o vilão definitivo. O conquistador de mundos que usa uma máscara de caveira e um martelo gigante. Shao Kahn, que consome as almas para aumentar o seu próprio poder, e ele é tão forte que no Mortal Kombat 9 mostra que ele derrotou o Armageddon, que é o fim do mundo sozinho, e ainda matou o Raiden na porrada. E ele só perdeu pro Raiden quando a arrogância dele subiu pra cabeça, Perfeito. Né? E agora na terceira posição, o ex-imperador da Exoterra, que foi traído e envenenado por Shao Kahn porque ele tinha medo de enfrentá-lo sozinho. Onaga, o Rei Dragão, que pode ressuscitar os mortos e é imune a quase todos os tipos de magia. E ele não é tão conhecido porque ele foi aparecer lá por volta de 2002. É isso aí, agora vamos pra segunda posição com o nosso herói clássico, mas não na sua versão inicial, mas sim na sua versão final, depois de se fundir com o Raiden. O Liu Kang, que no começo era um monge Shaolin humano, que fazia aquele barulhinho conhecido, mas depois virou o guardião do tempo depois de derrotar o titã que controlava o destino. E ele derrotou todos os vilões, provando que o esforço vence o talento. É, definitivamente o Liu Kang é o mais forte, porque acima dele nós temos só a entidade suprema de Mortal Kombat, que não é um personagem jogável, sim a razão de tudo. The One Being, que antes do tempo existir, ele foi dividido em 3 partes, sendo Inferno, Exoterra e Terra, ou seja, a gente vive dentro dele. Respeito a sua opinião, mas ele não é o primeiro. Não? Então quem é o primeiro? Simplesmente o que aparece em todos os jogos e é intocável. Se a gente fosse montar um anti-herói perfeito, como que ele seria? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você parou, chega. Cara, vocês só falam de coisas de homem. Dessa vez a gente vai montar a heroína suprema. Vocês falam, vocês mandam. E eu vou começar pela peça principal de uma mulher. A mente. E eu não tô falando da mente da Shuri, não. Eu tô falando de algo muito maior. A mente vai ser da Bulma. Enquanto o Batman precisa de milhões para criar algo, a Bulma só com sucata foi capaz de criar o radar das esferas do dragão. E sozinha, em uma garagem, ela criou a máquina de viagem no tempo. Coisa que o Stark só conseguiu com uma equipe. E a nossa rainha vai ter que ter poder, né? E nada desatando aqui. Vamos para um outro patamar com a Wanda, nossa feiticeira escarlate. Que ela simplesmente é foda. Só pra você ter uma ideia, com a mão esquerda ela solou Thanos, enquanto com a direita destruía a joia do infinito. Ela não lança magias, ela simplesmente reescreve a realidade. E a força da nossa heroína vai ser da Supergirl. Porque enquanto o Superman cresceu na fazenda, a Kara cresceu em Krypton numa sociedade militar. Ela não tem trava mental, ela bate com 100% da sua força. Pra você ter uma noção, ela destruiu a Lua com um soco só porque ela tava irritada. E ela não pode ser só forte, ela também vai ser muito rápida. E com essa velocidade, ela vai bater de frente qualquer inimigo. Por isso, ela vai ter a velocidade da Jess Quick, que nada mais é a Flash das mulheres. E não dá pra deixar a nossa braba de qualquer jeito. Ela vai ter aquele shape. Se você tá pensando no corpo da Viúva Negra, meu amigo, você tá completamente enganado. Ela vai ser ainda melhor. Ela vai ter o corpo da Psylocke, do X-Men, que é uma mistura de elegância, mistério e perigo. E toda mulher que se preze tem que ter o seu pet, né? E o da nossa heroína vai ser nada mais, nada menos que a Kurama. Até porque se ela estiver cansada, estressada e não quiser bater no inimigo, ela só solta uma bijudama e tá tudo certo. E pra fechar, ela precisa ter uma arma, né? E a arma dela vai ser o laço da verdade. Porque se ela laçar o inimigo, a alma dele obedece e fim de luta. Legal, mas e se ela não quisesse salvar o mundo pra ser uma dona de casa? Aí não tem jeito. Shiva, do Mortal Kombat. Oh, é verdade que o Frank Castle vai estar no novo filme do Homem-Aranha? É verdade, 2026 é oficialmente um ano do Justiceiro, porque além de ele participar do filme do Homem-Aranha, ele vai ter a nova série dele que é Punisher One Shot Special. Ué, o Justiceiro não é só um loucão que sai atirando em todo mundo? Como que ele vai encarar o Homem-Aranha? É aí que você se engana. O Frank Castle é um ex-fuzileiro naval, herói de guerra que não tem superpoderes, mas tem um super preparo. Enquanto o Aranha tenta prender os bandidos com teia, ele simplesmente elimina. O cara é a personificação da punição definitiva. Mas por que ele é tão respeitado assim? Ele é só um humano. Sim, mas é um humano que o Capitão América respeita, o Demolidor morre de medo. E aquela caveira no peito dele, que todo mundo acha que é estilo, na verdade é um alvo para que os bandidos atirem lá, que é protegido e não na sua cabeça. O cara é um gênio. Além disso, ele trata a dor como se fosse uma simples mensagem, lutando com os ossos quebrados, ferimentos de bala como se não fosse nada. E pra fechar, o cara é um estrategista nato. Ele sempre entra numa luta sabendo todas as saídas e eu posso te garantir, se ele lutar contra o Homem-Aranha, ele vai dar um jeito de saber como anular o seu sentido aranha. E esse nome da nova série, One Shot Special, o que significa? Uma história curta, fechada e direta das HQs. E a Disney já prometeu que vai ser uma das histórias mais violentas e viscerais que o estúdio já produziu.
inspiradas na fase clássica Welcome Back Frank. Tá, mas vamos pro papo que interessa. Quais personagens o Frank Castle já derrotou? Além do Homem-Aranha e Demolidor, nas HQs ele já derrotou o Wolverine, Motoqueiro Fantasma, Hulk, Sentinela e também o Deadpool. Pô, você viu que vai sair a série do Spider-Noir e o protagonista vai ser nada mais nada menos que o Nicolas Cage? Ué, mas ele não era o Motoqueiro Fantasma? O Motoqueiro Fantasma é passado, ele já dublou o Spider-Noir antes, só que agora ele não vai ser sua voz, ele vai ser o rosto oficial no live action. Mas quem é esse cara? Parece a fusão do Watchmen com o Venom. O nome dele é Ben Reilly, é um detetive de Nova York que vive na década de 30, bem no auge da Grande Depressão, que foi uma das maiores crises econômicas da história mundial. E é exatamente por isso que ele tem essa vibe de detetive, filme antigo, sempre nas sombras. E ele ganhou esses poderes depois de ser picado por uma aranha que saiu de dentro de uma estátua de um deus aranha enquanto ele investigava os contrabandistas. Ué, mas ele faz a mesma coisa que o Homem-Aranha normal? Sim, só que de um jeito muito mais broca. Primeiro que a teia dele é preta e sai do próprio corpo, e diferente do Peter Parker, ele usa arma de fogo e não tem medo de jogar sujo. No quesito furtividade, ele bate de frente com o Batman. O cara é o mestre em agir nas sombras, derrotando facilmente o Abutre e o Duende Verde. Entendi, mas e se ele saísse na mão com os 3 Homem-Aranhas? Quem levaria? Numa luta mano a mano, Tobey Maguire venceria pela força e resistência, o Andrew Garfield pela agilidade e velocidade, já o Tom Holland pela tecnologia Stark. Agora, se essa briga fosse num beco escuro dentro de Nova York, aí sem chance, no ar leva, porque ele não tem problema nenhum em jogar sujo e outra, o seu elemento surpresa é avassalador. Legal, hein? Então, pelo visto, ele não vai ser aquele amigão da vizinhança, né? Exatamente, tanto que o lema dele é totalmente ao contrário do clássico. Nenhum poder traz nenhuma responsabilidade. Como seria o anti-herói perfeito? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer pegar as melhores partes, considerando todo o universo nerd, e montar um anti-herói supremo? Exatamente. Então, pra começar, todo anti-herói que se preze tem que ter uma arma. E a do nosso vai ser nada mais, nada menos que as Lâminas do Caos do Kratos, que é simplesmente uma arma que todo Deus se borra todo só de ouvir falar. E se você acha que a mente do nosso anti-herói vai ser do Justiceiro, você tá muito enganado, porque a mente dele vai ser do Light Yagami, que é o Kira de Death Note. Simplesmente porque o Justiceiro pensa pequeno. Já o Kira, ele quer julgar o mundo inteiro e dominar como se fosse uma divindade. E o poder dele não vai ser qualquer poder, vai ser destrutivo, com a adição de um componente muito importante para qualquer anti-herói, o orgulho. Por isso que o poder dele vai ser do Vegeta, no Ultra Ego. E a gente não vai deixar ele a pé, não. O nosso brabo vai andar com a moto infernal do Motoqueiro Fantasma, porque ela desafia a física. Ela sobe prédios, anda sobre a água, ainda viaja dimensões, e fora que quando ela anda e deixa aquele rastro de fogo, é sensacional. Pode acontecer de conseguirem acertar o nosso anti-herói, então ele vai ter uma armadura. E aqui eu não tô falando de ferro, titânio e muito menos de adamantio. A armadura dele vai ser o simbionte do Venom, que, vamos ser sinceros, dispensa qualquer tipo de apresentação. E a gente não pode esquecer do fator cura e o combate da nossa fera. Por isso que a cura dele vai ser do lobo, que pode se regenerar a partir de uma gota de sangue, além do fato que ele foi excluído tanto do céu quanto do inferno. Já o combate vai ser de ninguém mais, ninguém menos que John Wick, que com ele é sem frescura, é tiro na cabeça e lápis no olho. Peraí, ele vai ter tudo isso de poder e nenhuma broquinha? Um anti-herói de verdade, ele tem no mínimo 2. Então durante a semana ele vai ficar com a sua esposa, que é a Viúva Negra, já aos fins de semana ele vai ficar com a Emma Frost, porque ela é de amante. Qual é o esquadrão mais forte dos Power Rangers? Certo, então o que você tá me falando é que se a gente colocar os 26 esquadrões desde 1993 até hoje numa arena, quem vai sair como vencedor? Exatamente. Então eu começo com eles, que utilizavam as pedras Dino que se fundiam ao DNA, dando poderes como super velocidade, pele de Kevlar e grito sônico, os Power Rangers Dino Trovão. Além disso, tinha o modo Triasco, que é quando o Power Ranger vermelho criava sua dimensão e ali ele tinha controle total sobre o espaço. E por último, mas não menos importante, eles tinham o Power Ranger branco, o Trent, que já solou a equipe toda sozinho mais de uma vez. E na quarta posição, o esquadrão que possui tecnologia militar de ponta, que é feito não somente para destruir, mas principalmente para conter. Power Rangers SPD, que tem além do modo SWAT, o Power Ranger Sombra, que tem o feito mais impressionante de toda a história, que foi ter derrotado 100 inimigos simultaneamente apenas usando a espada. E com a medalha de bronze, os Rangers, que diferente dos outros, não utilizavam tecnologia, mas sim uma fonte mágica, os Power Rangers Força Mística. Eles conseguiam conjurar feitiços que alteravam a realidade e o tempo, coisa que a maioria dos outros não conseguia combater. E além disso, eles tinham o Ranger Vermelho Nick, que era o maior mago de todos. E na segunda posição, a evolução direta dos Power Rangers originais, os Mighty Morphs, que são os Power Rangers Zeo, que tem o Crystal Zeo, que é uma fonte de energia que fica mais poderosa a cada segundo. Tanto que se os Rangers dos anos 90 estivessem lutando agora, eles estariam milhares de vezes mais fortes. Além disso, eles têm o Ranger Dourado, que nada mais nada menos tem um cajado que poderia com um disparo eliminar exércitos. E em primeiríssimo lugar, a equipe de comemoração dos 20 anos da franquia e também o canivete suíço da rede de morfagem Power Rangers Super Mega Force, que possuem as Ranger Keys, que basicamente dão a eles a habilidade de se transformar em qualquer Ranger de qualquer geração com todos os poderes. Ou seja, eles estão preparados para tudo. Legal, mas ainda tô com uma dúvida. Qual o Ranger Vermelho mais forte de todos? Isso é um tema para outro vídeo.
Tem alguém mais forte que o Doutor Destino? Se tem um cara que pode bater de frente com ele no Avengers Doomsday, esse cara é o Loki. O Loki? Mas ele tomou um pau do Hulk no filme dos Vingadores. Calma. É que aí você tá falando da versão mais fraca dele. Tá, então quais são as versões mais fortes dele? Beleza, mas presta muita atenção porque o nível aqui escala muito rápido. Começando com o Loki, Mago Supremo, que ele não só toma o manto do Doutor Estranho, mas também derrota o Vácuo, que é aquela entidade sombria do Sentinela que nem o próprio Estranho conseguiu conter. E ele fica tão forte assim porque ele une a magia de Asgard com o olho de Agamotto, ficando muito forte e sendo o protetor mais perigoso que a Terra já teve. Então bora subir de nível porque agora a gente vai falar do Rei Loki, que desistiu de qualquer tipo de redenção e simplesmente exterminou a raça humana e todos os Vingadores da sua linha do tempo. E seu poder é diferenciado porque ele tem a cronocinese avançada, que basicamente é a manipulação do tempo só para garantir que o Rei Thor tenha um sofrimento eterno numa Terra morta, porque ele não quer governar nada, ele quer apenas o fim de tudo. Agora você imagina esse mesmo Loki, só que agora utilizando a Necroespada, que é a arma que mata deuses. Esse é o Necroloki, que quando ele utiliza essa espada, ele manifesta a necroenergia, sendo capaz de bater de frente com o velho Rei Thor fortalecido pela Força Fênix. A grande verdade é que esse cara não luta, ele corrompe qualquer divindade dos próprios adversários. Se o Doutor Destino é o problema, o Vingador Prime é a solução, porque ele vigia a pedreira dos deuses no centro do multiverso. E seu maior feito foi nada mais nada menos do que derrotar o Conselho Vermelho, que é um exército formado por centenas de variantes do próprio Doutor Destino. O cara é brabo, simplesmente um carcereiro supremo. E na primeiríssima posição, no topo absoluto, Loki, o deus das histórias, que aqui a gente não tá falando de magia, mas sim onipotência narrativa, porque no final da série ele percebeu que o teto temporal na verdade era uma coleira, então ele destruiu o sistema e se transformou no próprio coração da Yggdrasil. Agora você imagina um cara que segura bilhões de linhas temporais na mão, o Doutor Destino pra ele seria simplesmente uma página que ele pode facilmente apagar. Ah, então aí ficou muito fácil, o próximo filme então não vai durar nem 10 minutos. É aí que você se engana, porque assim como o Loki, o Doutor Destino também tem suas versões mais fortes. Mas isso é um tema para outro vídeo. É sério que o Superman é mais forte que Goku? Aí depende da versão do Superman, porque se você falar do clássico, sem chance nenhuma, mas ele tem versões muito apelonas. Sério? Ah, então fala quais são os mais fortes aí. Certo, então começa na quinta posição, com a versão mais adolescente maligna que não tinha moral nenhuma. O Superboy Prime, que ele é tão forte que ele literalmente socou a realidade, mudando a história da DC na força bruta. E ele tá nessa posição porque, como eu comentei, ele tem a pura força física, mas ele ainda pode ser atingido e também é imaturo, diferente dos outros que virão. E ao invés da Kryptonita, a única fraqueza dele é a falta do sol amarelo, né? Exatamente. E agora na quarta posição, o Superman que viveu bilhões de anos até o fim dos tempos. O Strange Vistor Superman, que quando o universo morreu, ele segurou a realidade com os próprios braços durante bilhões de anos, sozinho e totalmente no escuro. E ele tá nessa posição justamente pela sua resistência infinita. Não era ele que conseguia se dividir em vários clones, tipo o Jutsu do Naruto? O próprio. E agora vamos pra terceira posição, que é uma homenagem a Dragon Ball, que é a fusão entre o Superman e o Shazam. Imagina só o Superman usando os brincos de Potara, tendo a força kryptoniana e a magia de Zeus e Hércules. É isso mesmo, e só pra você ter uma ideia de quão forte ele é, ele derrotou 2 Lanternas Verdes como se fossem crianças. E ele tá nessa posição justamente porque ele é o guerreiro supremo, tanto da força quanto da magia. Essa versão é aquela recente de 2025, a de CKO, não é? É isso aí, agora vamos pra segunda posição, que é um Superman do século 853, que dormiu no sol durante 15 mil anos. O Superman Primal Million, que ele é basicamente um deus. Ele cria vidas, ressuscita mortos, ou seja, ele pensa e acontece. E ele tá nessa posição porque ele simplesmente controla tudo dentro do universo. E o pior é que com todo esse poder, ele poderia fazer várias coisas. Ele fez o quê? Ressuscitou a Lois Lane. Esse é o poder da vulva, mas vamos agora para a primeiríssima posição, que é o Superman versão Saitama. Que ele não é feito de carne e osso e sim de roteiro. Ou seja, o poder dele é ser o mais forte. Tanto que se tiver qualquer personagem que seja o mais forte, automaticamente o Cosmic Armor vai ser o mais forte porque ele nasceu para isso. E o poder dele é tão grande que ele sabe que tá dentro de um HQ, tanto que ele consegue tocar as bordas do quadro. Legal, mas considerando todos os Superman de live action, quem é o mais forte? Isso é um tema para outro vídeo. Qual a versão mais forte do Kratos? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Quem é mais forte? O Kratos mais jovem, o fantasma de Esparta, que tinha um ódio no sangue, ou o Kratos mais experiente, o pai de família da Era Nórdica? Se a gente analisar os fatos, só tem uma resposta correta. Você pode falar o que for, mas não tem ninguém mais forte que o Kratos do God of War 3. Calma. É óbvio que o Kratos antigo era extremamente destrutivo. O cara tinha a lâmina do Olimpo, as botas de Hermes e a alma de Hades. Era praticamente um tanque de guerra movido a ódio. Só que ele era muito instável. Ele tinha uma grande fonte de poder externo, que era a lâmina do Olimpo. Só que sem ela, ele era apenas um semideus furioso que sempre perdia a técnica quando a fúria assumiu o controle. Eu sei, entendi, mas o Kratos de agora, do Ragnarok, parece que ele tá mais cansado, mais lento. É aí que você se engana, porque no universo completo de God of War, os deuses gregos são como vinho.
Quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam, porque eles acumulam poder divino. E o próprio diretor, Cory Barlog, confirmou oficialmente: o Kratos mais velho venceria o Kratos mais jovem. Peraí, se o tema for Arsenal, aí não tem jeito. O fantasma de Esparta leva de lavada. Até porque ele tem a espada do Olimpo, que é outro nível. E por mais que o Kratos de Ragnarok tenha a lança Draupnir, que é versátil, explode, se multiplica e é eficiente contra vários oponentes, não tem nem comparação contra a arma matadora de Deus. Agora, se seu foco é Arsenal voltado para o usuário, o Kratos atual é diferenciado, porque ele é mestre das armas, ele ganhou de 2 panteões e sabe magia que o Kratos mais jovem nem sabia que existia. Fora isso, ele tem o autodomínio. O que significa isso? É como se o Kratos mais jovem fosse uma granada que explode, já o Kratos atual, mais experiente, é uma sniper que atira na cabeça. Contra fatos com argumentos. Mas tirando esse remake que eles estão fazendo, qual a próxima saga? Eles já estão dando sinais de como a mitologia vai ser há algum tempo. Pode ser egípcia, chinesa ou asteca. Mas isso é um tema para outro vídeo. Qual o vampiro mais forte? Você tá falando o quê? Literatura, algum filme ou série específica? Tá louco? Tô falando vampiro de verdade, tipo Blade. Que mano é Blade? Eu quero saber os 5 vampiros mais fortes do Crepúsculo. Pode falar o que quiser, mas a batalha final de Crepúsculo foi broca. Mas bora atender o seu pedido e começar no 5º lugar com ninguém mais ninguém menos do que ele, nosso brilhoso Edward Cullen, que usa seu poder de telepatia para prever as intenções e movimentos dos inimigos. E ele tá nessa posição porque imagina o quão difícil não deve ser lutar contra um cara que sabe tudo antes mesmo de você atacar. E na 4ª posição, uma vampira que não tem um Sharingan, mas pode te fazer sofrer até a morte com o poder dos olhos. A Jane, que tem como principal trunfo o primeiro ataque, porque só de te olhar, ela pode te causar uma dor insuportável, garantindo uma vitória rápida e muito cruel. E com a medalha de bronze, o silêncio mortal dos Voltures, Alec, que projeta uma névoa anestésica capaz de desligar todos os sentidos do seu inimigo. E ele tá nessa posição porque ele tem um controle absoluto, já que uma vez que a névoa entra em contato com o inimigo, ele vira praticamente um boneco de cera, deixando assim um caminho livre para ele fazer o que quiser. E lembrando que, diferente da sua irmã que consegue fazer isso com uma pessoa, o ataque dele é massivo, podendo ser feito com várias pessoas ao mesmo tempo. E com a medalha de prata, a Kryptonita dos Voltures, Bella Cullen, que tem um escudo inquebrável que é capaz de anular os poderes mais perigosos da saga, transformando deuses em meros vampiros. E é justamente por isso que ela tá nessa posição, porque ela anula a magia do inimigo, sendo assim a luta transforma puramente em uma briga física. E ela leva vantagem porque ela é uma recém-criada. E no topo da nossa lista, Benjamin, que é uma arma de destruição em massa, sendo capaz de manipular os elementos da natureza à distância e além disso é o único que consegue invocar o fogo, que basicamente é a maior fraqueza dos vampiros. Ou seja, contra os elementos da natureza e principalmente o fogo, não tem nem como competir. Legal, mas e o Aro? O Aro? Ah, ele é só o chefe dos Volturi. Ah, legal, obrigado. Qual o vilão mais brabo de todos? Essa é fácil, o Coringa, sem dúvida nenhuma. O Coringa? Mas ele é só um humano, qualquer um bate nele. Pelo jeito não é só a cara de bobão que você tem, né? Porque se a gente considerar a HQ, existem versões do Coringa que bateriam no Superman com um só dedo. Mais forte que o Superman? Ah, não. Manda o top 5 agora. Certo, então eu começo na 5ª posição com o Coringa que injetou uma fórmula Titã, transformando num monstro de 3 metros de altura. E ele consegue quebrar paredes de concreto armado com apenas um soco e arremessa o Batman como se fosse um simples boneco. E ele tá nessa posição porque ele é o ápice físico do personagem. E na 4ª posição temos um Coringa diferente de tudo que você já viu. E não só porque ele é um gigante extremamente forte, mas sim porque ele é o próprio sistema, possuindo todo o dinheiro e influência que normalmente o Bruce Wayne tem, o Coringa absoluto. E ele está nessa posição porque ele é um bilionário praticamente intocável e comanda Gotham com um leve toque de brutalidade. E agora com a medalha de bronze nós temos um Coringa que encontrou o lendário amuleto de Apophis, ganhando poderes mágicos reais, deixando de ser aquele palhaço com facas para se tornar um avatar de magia que quebra leis da física. E ele tá nessa posição porque ele consegue manipular a realidade, controlando as mentes do Esquadrão de Ouro da Liga da Justiça, como por exemplo Lanterna Verde e o próprio Flash. E agora, subindo o nível, na 2ª posição, nós temos um Coringa que teve sua alma invadida pelo Espectro, que é o espírito da vingança de Deus. Mas a mente do palhaço era tão caótica que acabou infectando a entidade divina, se tornando assim o Coringa Espectro. E ele está nessa posição porque ele tem a onipotência divina, ou seja, ele pode julgar e apagar qualquer alma com um simples estalar de dedos. E no topo absoluto, na primeiríssima posição, nós temos o Coringa que conseguiu enganar o Mr. Spitalik e roubar 99% dos poderes da 5ª dimensão, se tornando basicamente o deus supremo da DC, o Imperador Coringa, que tá nessa posição porque ele é o dono da caneta que escreve a realidade, ou seja, tudo o que ele quer acontece. E um fato muito curioso é que ele comeu toda a população da China usando apenas 2 hashis. Legal, mas eu tenho uma dúvida que ninguém nunca conseguiu responder. Quem é mais forte, Patati ou Patatá? Esse é um tema para outro vídeo. Ora. Se não é o Kakashi Hatake. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem você é. Não, peraí. Esse cara nunca encontrou com você e já te conhece tão bem. Como pode isso? Veja só se não é o ninja copiador da Vila Oculta da Folha, Kakashi Sensei. Não é possível. Até os ninjas de outras vilas te conhecem. Eu sabia que você era famoso, mas não tanto assim. Já faz algum tempo.
Kakashi. Não é possível. Até os caras da Akatsuki que te conhecem. Peraí, o que você fez pra ser tão conhecido assim? Ai, como é bom ser revivido. Cadê o Madara? Ele tá... Kakashi Sensei? É um prazer te conhecer. Não é possível. Hashirama, quando você morreu, o Kakashi nem existia. Como você conhece ele? Ô, meus filhos, pra você loirinho, eu vou te dar um modo sábio dos 6 caminhos. Pra você de cabelo preto e do Sharingan, você vai ter o Rinnegan. E pra... Calma, é o Kakashi ali? Não é possível. Ele é o sábio dos 6 caminhos. Ele não sabe quem sou eu, que sou o protagonista, mas sabe quem é você. Alguém viu o Android 18 por aí? Ô, Kakashi, você por aqui, beleza? Não é possível. Até o Kuririn é de outro anime, como ele te conhece, ó. Faz o seguinte, a partir de agora, isso aqui vai se chamar Kakashi Shippuden. Quem é o menor de idade mais forte da DC e da Marvel? Se eu te falar só um, eu vou acabar sendo injusto com muitos deles, porque se a gente pegar os melhores, eles dão pau na maioria dos adultos. Então comenta o top 5 pelo menos aí, né? Certo, então eu começo na 5ª posição com a caçula dos fugitivos, que tem cerca de 11, 12 anos, Molly Hayes, da Marvel, que a força dela tem nível 100, ou seja, se compara com a do Hulk e a do Thor. E ela tá nessa posição porque a força bruta dela é pura, já matando, derrotando vários monstros, só que ela tem uma fraqueza. Toda vez que ela se esforça muito, ela acaba entrando no sono profundo. Não é ela que usa umas toquinhas de bichinho pra esconder os olhos que brilham rosa? A própria, mas vamos agora pra 4ª posição, que é o filho biológico do Bruce Wayne com a Talia al Ghul, Damian Wayne e o Robin, que tem aproximadamente 10 a 13 anos e tá nessa posição porque no mano a mano a técnica acaba vencendo a força bruta. E ele sabe onde bater exatamente pra paralisar o inimigo. E o mais interessante de tudo é que ele tem inocência zero. É verdade que ele foi criado num útero artificial? Exatamente. Além disso, ele foi treinado pela Liga dos Assassinos desde o momento que nasceu. Mas vamos agora para a 3ª posição, com o aluno rebelde genial dos mutantes da Marvel, que tem cerca de 16 e 17 anos. O Kid Ômega, que tem um poder de telecinese e telepatia ilimitados. E tá nessa posição porque você pode ser muito bom de briga, mas lutar com alguém que pode fritar o seu cérebro, aí fica difícil. Ele consegue processar milhões de pensamentos por segundo, né? O bicho é brabo, mas vamos agora para a 2ª posição, que é um Lorde do Caos, que vem de outra dimensão mística, que tem aparentemente 10 anos, mas na verdade é um ser imortal. Clarion, o menino bruxo da DC, que tem um poder de magia muito alto, e além disso ele pode manipular o caos. E ele tá nessa posição porque ele não segue a lógica, ele pode simplesmente te transformar num ursinho de pelúcia. Não é ela que tem um gato que se transforma num monstro gigante? Exatamente, mas vamos agora para a primeiríssima posição disparada com o filho da Sue e Reed Richards do Quarteto Fantástico, Franklin Richards. Quando era criança, ele tinha vários universos guardados no bolso e também já fez do Galactus o seu próprio arauto. E tá nessa posição porque contra ele não tem como lutar, ele manipula a realidade, ou seja, tudo que ele quer acontece. Legal, mas já que ele é tão forte assim, quem fora dos universos da DC e Marvel poderia bater de frente com ele? Somente um, Benjamin Kirby Tennyson, o Ben 10 com Alien X. Então esse é o Trunks? Sim e não. Ué, como assim? É que esse é só um deles, tem vários. E qual é o verdadeiro? A verdade é que todos são. Tá, mas qual o canônico? Ele que vem do futuro pra matar o Freeza, ele pequeno e ele de cabelo azul do Super. Esses dois aqui? Um é do Dragon Ball GT e o outro é do Heroes, e os dois não são canônicos. Ué, mas por que tem 3 Trunks canônicos? O do Z veio pra salvar o Goku de um vírus no coração, o do Super lutou contra o Goku Black e o pequeno é o do presente. Ah, entendi. Mas qual deles é o mais forte? Dos canônicos, o mais forte sem dúvida nenhuma é o do Super, porque ele tem o modo Rage. Com esse modo ele bateu de frente com Deus e quase ganhou, que é o Zamasu. Ah, então ele é o topo da cadeia. Quase, porque o Xenotrunks de Dragon Ball Heroes tá em outro patamar. Por quê? Porque além de ele dominar o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin Deus, ele ainda tem a Key Sword. Ué, parece a espada do Kingdom Hearts. Sim, mas ela não abre portas. Ela sela vilões e anula qualquer tipo de magia ou poder divino. E se ele não vencer no soco, pode ter certeza que ele vai trancar o oponente em outra dimensão e aí já era. E é por isso que ele é o Trunks mais forte de todos. Legal, mas me surgiu outra dúvida agora. Quem é mais forte? O Trunks ou o Goten? Um tem potencial e o outro nível de poder maior. Mas isso é um tema para outro vídeo. Qual o personagem mais nerfado do cinema? O Hulk, sem dúvida nenhuma, porque o que a Marvel fez com ele no MCU foi pegar a maior força existente do universo e transformar num saco de pancada. Você tá ficando bem louco? Ele é o mais forte de todos os Vingadores. Ele parou um Leviatã com um soco. Mano, isso aí não foi nada. Nas HQs, ele já aguentou o peso de uma montanha de 150 bilhões de toneladas nas costas. Enquanto que no filme, ele já tomou pau pro Hulkbuster e pro Thor em Ragnarok. Sendo que, no arco Hulk contra o Mundo, ele jantou os X-Men, o Quarteto Fantástico e os Inumanos de garfo e faca. Tá, mas e a luta contra o Thanos? Até que ele segurou bem, né? Pô, mano, sério, você comeu cocô? Ele não dura 30 segundos na luta contra o Thanos e passa o resto do filme inteiro chorando com medo. Já nas HQs, o próprio Thanos fala que ele evita a todo custo sair na mão contra o Hulk, porque toda vez que ele bate, mais forte o Hulk fica. E pra ser bem sincero, na mão o Hulk leva fácil contra o Thanos. Tá, mas pelo menos ele é rápido e pula alto nos filmes, né? Rápido? Nos cinemas ele corre atrás de jipes, nas HQs ele já saltou da Terra direto pra Lua. E diferente do que você tá acostumado, ele não salta montanhas, ele salta continentes, atingindo velocidades que até mesmo o Homem de Ferro que tem propulsão ficaria com inveja. Pode falar o que for, mas o cara sobreviveu o estalo da manopla do infinito
só ferrando o braço. Meu Deus do céu, mano. Ele passou o resto do filme inteiro com a tipanha no braço. No Hulk Mortal, por exemplo, o corpo dele foi todo desintegrado, só sobrou um esqueleto e minutos depois ele tava 0 bala. A grande verdade é que nas HQs ele é literalmente imortal e o grande combustível dele é a raiva. Tá, entendi. Ele é fraco nos cinemas, mas pelo menos ele ficou inteligente, sendo o Professor Hulk no final, né? Ali foi o momento que eles enterraram o personagem de verdade, porque, por exemplo, eles poderiam ter usado o Worldbreaker, que é uma versão que um passo que ele dá causa um terremoto. E ainda lutou com o Sentinela, que tem o poder de 1 milhão de sóis e ainda saiu andando. Não, pera aí, o Hulk dos cinemas nunca fez nada de bom, então? Sim, ele brocou a Viúva Negra. A mãe morreu. O pai morreu. Os pais morreram. Os pais morreram e depois o irmão também. A esposa morreu. A avó morreu. O irmão morreu e ele matou a mãe do amigo. O general morreu. O avô morreu. O amigo imaginário morreu. O protagonista morreu. O rei morreu. A mãe morreu. O pai morreu. Os pais morreram. O pai morreu. Ou, se a gente fosse montar o Deus Supremo, como é que ele seria? Pera aí, então o que você tá me dizendo pra gente pegar todos os deuses e montar um com os melhores atributos divinos? Exatamente, o Deus dos deuses. Certo, então vou começar com a mente. Se você acha que a mente do nosso Deus vai ser de Zeus, você tá muito enganado, porque Zeus é impossível. O nosso Deus vai ter a mente de Odin, o pai de todos, que sacrificou o olho pelo segredo das runas. E o corpo? O corpo de quem matou 2 panteões e voltou do inferno por puro ódio. O fantasma de Esparta, Kratos. Tá, mas e se o inimigo fugir? Pode esquecer, porque a velocidade dele vai ser do Hermes, que o tempo para quando ele se move, porque ele cruza dimensões em milissegundos. Tá, mas e a arma? Qual vai ser? Aí eu tiro de elite que derrubou os titãs, o raio mestre de Zeus. Agora, se alguém revidar, a gente vai usar o escudo Égide de Atenas, que tem a cabeça da Medusa e se alguém olhar, vira pedra. E poder? Ele não vai ter? Um deus sem poder é tipo um japonês sem olho puxado, e é por isso que o nosso Deus vai ter o Hakai do Bills. Porque se ele quiser, ele apaga você da existência, sem rastro, sem alma, sem nada. E Broca? Ele não vai ter? Claro que vai. A mina do nosso brabo vai ser a Freya, que é a deusa da beleza e a líder das Valquírias. E é de longe a mais top de todas. E pra fechar, ele vai ter algum mascote? O mascote dele vai ser o Lobo Fenrir, que é um gigante feito pra devorar deuses. Se ele tiver meio preguiçoso, ele só manda o doguinho dele finalizar o serviço. Meu Deus, literalmente. Ele é perfeito, mas a gente não vai dar nenhum nome pra ele? Ele já tem, o nome dele é JC, o brabo. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Sem palavras. Sensacional. Fim de uma era. É, mas o mundo não acabou não. Bola pra frente. Fora que tem outros animes pra assistir por aí. É, vamos ver Naruto, que deve ser tão bom quanto. É isso aí, mas vou lá, terminei o treino. Precisa ser uma... Tenho que assistir dois. Passa tudo agora. Valeu. Ô, por que vocês ficam falando tanto que o Batman é o melhor herói de todos? Pelo simples fato de ele ser apenas um humano que venceu os maiores vilões e heróis de todos os tempos. O Batman? Então faz o seguinte, me fala então quem são os maiores que ele derrotou e principalmente como ele fez isso. Então vamos começar leve com um herói que o Batman derrotou, que tem um nível de radiação gama tão alto que pode regenerar membros inteiros do seu corpo em questão de segundos. Hulk, e um crossover entre a Marvel e a DC. E aqui o Batman sabia que não podia ir pra trocação, já que o monstro fica mais forte conforme sua raiva aumenta. Então ele usou a biologia contra o gigante Esmeralda, atraindo ele para um depósito militar lotado do sonífero mais forte que existe, e esperando o momento certo para acertá-lo na boca do estômago, fazendo assim com que a fera inalasse todo aquele gás, nocauteando seu pulmão e sistema nervoso. E além dele, o Batman derrotou nada mais, nada menos do que o homem mais rápido do universo, que é capaz de pensar e agir em bilionésimos de segundos. O Flash, que é capaz de atravessar matéria sólida simplesmente vibrando suas moléculas. E para ganhar de um cara que corre mais rápido que a própria velocidade da luz, o Batman teve que usar física. Então o que ele fez foi colocar ao redor da sua armadura um revestimento que chama atrito zero. E sem nenhum tipo de tração, o Flash não conseguiu mais frear e nem fazer curva. Sendo assim, ele caiu diretamente numa parede, sendo derrotado e desmaiado pelo nosso querido Batman. E para complementar a lista, nosso morcegão já venceu a deusa da guerra, que foi treinada por milênios e é considerada a melhor lutadora corpo a corpo da história. Diana, a Mulher Maravilha, que tem a força do super-homem, mas sem a fraqueza da Kryptonita. E aqui o Batman sabia que não ia ganhar na força bruta e nem na técnica. Então ele usou uma arma mística chamada Laço de Véu, que diferente do Laço da Verdade, ele prende o oponente uma ilusão perfeita dos seus desejos, fazendo com que a Diana acreditasse que tinha vencido a batalha. Ou seja, o Batman levou essa sem desferir um único golpe. E por último, o novo deus de Apocalipse, a personificação do mal e o dono dos raios ômega.
Darkseid, que busca equações de vida para escravizar todas as mentes do universo. E para matar um deus que já havia conquistado a realidade, o Batman teve que quebrar uma regra de ouro dele, que é utilizar as armas de fogo. Então ele carregou a pistola dele com Radion, que é uma substância letal para os deuses, e atirou diretamente no coração desse deus, o matando assim. Darkseid? Peraí. Então o Batman ganharia do Goku? Depende, mas isso é um tema para outro vídeo. Então esse é o Homem-Aranha? Sim e não. Como assim? É que ele é um deles, mas dentro do Spider-Verse existem vários. Quantos? No total são mais de 280 versões, como por exemplo o Spider-Noir, que inclusive vai ter a série dele, tem o Punk-Aranha, Spider-Gwen, o Porco-Aranha, que estiveram dentro do filme do Miles Morales. Esse filme foi legal, hein? Mas fora ele, quais são as outras versões? Vixe, tem vários, mas vamos lá. Ó. Tem o Aranha Escarlate, o Spider-Rex, o Homem-Aranha do Flash Thompson, tem o Aranha Hulk, o Aranha Zumbi e ainda tem o Justiceiro como Peter Parker. Pera aí, Aranha Hulk e Justiceiro como Peter Parker? No multiverso, todo mundo já foi um Homem-Aranha. Por exemplo, no caso do Hulk, teve uma explosão, aí os raios gamas passaram pro Aranha e ele virou Aranha Hulk. Já no caso do Justiceiro, o Peter Parker se aposentou, aí o Justiceiro tomou o manto dele. E quais outros importantes que tem? Tem o Homem-Aranha 2099, o Homem-Aranha de 6 braços, o Aranha Fantasma e o Homem-Aranha Cósmico. Ah, entendi, mas e nos filmes? Quais são? Tem a do Tobey, que é da Terra 96283, a do Andrew é a da 120703 e por último a do Tom, que é a 199999. Então dá pra dizer que a versão do Tobey é a original de todos os filmes? Nos filmes sim, mas nos quadrinhos a Terra original é a 616. Legal, mas qual versão é mais forte? Ué, parece que... japonês é tudo igual. Então vamos lá. Então se você comparar todas as versões, no quesito força bruta é o Aranha Hulk, no quesito poder é o Homem-Aranha Cósmico. Agora se a gente comparar os filmes com essa nova versão mais selvagem do Tom Holland, essa com certeza vai ser a mais forte. Quem é mais forte? A Liga da Justiça ou os Vingadores? Ó, pra gente ser justo, vamos considerar versões bases das HQ, sem versões divinas nem apelonas, tudo bem? Exatamente, os originais. Então bora começar com 5 rounds mortais, sendo o primeiro um duelo de pesos pesados. Pelo lado da DC, o Homem de Aço, Superman. Agora pelo lado da Marvel, nosso gigante esmeralda, Hulk. A briga é boa, mas o Hulk tem força infinita, né? É, você tem razão. Quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica. Só que por outro lado, a gente tem o Superman, que tem a vantagem da velocidade e do voo. Ou seja, se ele pegar o Hulk e levar lá pro vácuo do espaço, ele não vai ter apoio para bater e vai virar uma vítima indefesa. Sendo assim, vitória do Superman. Já no segundo round teremos uma batalha de bilionários. E pelo lado da DC, o nosso Cavaleiro das Trevas, o Batman. E pelo lado da Marvel, o nosso gênio bilionário, playboy, filantropo, o Homem de Ferro. Aqui é o Batman sem preparo, hein? Sem tempo de preparo, a coisa muda, porque a armadura do Tony é mais versátil do que os equipamentos que o Batman tem no seu cinto. E além disso, o poder de fogo aqui decide. Sendo assim, vitória do Homem de Ferro. E no terceiro round teremos uma batalha épica de deuses. Pelo lado da DC, a deusa da guerra, Diana, a Mulher Maravilha. Já pelo lado da Marvel, temos o nosso deus do trovão, Thor Odin-san. Sei não, hein? Pra mim é empate. Aqui o bicho pega, porque a Diana é tecnicamente superior ao Thor, mas quando a gente fala de poder de fogo, através do Mjolnir e o seu controle do trovão, aí não tem jeito, o Thor leva. Sendo assim, Thor, o grande vencedor. E no quarto round, a única batalha que a gente já sabe quem é o vencedor. A batalha de velocistas. Pelo lado da DC, o Flash, e pelo lado da Marvel, o Mercúrio. Mas não tem aquela cena do Mercúrio? Calado. Flash ganha. Já o último round vai ser uma batalha entre a vontade e a energia, tendo pelo lado da DC o Lanterna Verde, já pelo lado da Marvel, a Capitã Marvel. Essa é uma das batalhas mais difíceis e complexas de todos, mas pelo lado do Lanterna Verde ele tem um anel que pode criar qualquer coisa que a imaginação dele permitir, e além disso pode conter explosões estelares, o que é o forte da Carol. Sendo assim, pela versatilidade, Lanterna Verde é o grande vencedor. Peraí, então a Liga da Justiça é mais forte que os Vingadores? Sim, somando as lutas, o time da DC ganha. E o motivo é simples, porque enquanto a DC escreve seus heróis como deuses tentando ser humanos, a Marvel escreve seus heróis como humanos tentando ser deuses. O que é esse universo absoluto da DC? O universo absoluto nada mais é do que uma nova linha que a DC lançou em 2024. Mas para você entender perfeitamente o que é, pensa no universo absoluto como se fosse o lado B da DC. Ou seja, o lado A é o Batman rico, o Superman tem fazenda, Mulher Maravilha tem ilha. Já o lado B, o lado obscuro, Batman é pobre, Superman não tem fazenda e Mulher Maravilha também não tem ilha. Ou seja, é um modo sobrevivência da DC. Mas quais são os principais personagens? Porque se eu não me engano, eu acho que eu já vi um Batman com machado. É isso aí, você tá certo. Eu vou começar explicando a Trindade, iniciando por ele, claro, o Batman absoluto, que não é playboy, ele é um engenheiro da classe trabalhadora enorme e o bicho é bruto. Ele também tem uma machadinha aqui no peito que ele pode destacar e ir pra cima na batalha. Já o Superman, ele é um andarilho com cabelo comprido e diferente da sua versão A, que é a clássica, ele não foi criado pelos Kent e não conhece a Fortaleza da Solidão. Ou seja, é um alienígena perdido no mundo. Já a Mulher Maravilha absoluta, ela não nasceu na Ilha da Paz, ela nasceu no Tártaro, que é praticamente um inferno, e ela tem uma espada enorme que dá medo só de olhar. Aí sim, eu até imagino o Snyder fazendo a versão dele nos cinemas. Mas para por aí ou tem mais gente? Ixi, que isso, tem muito mais. Por exemplo, o Flash absoluto, que aqui a força de aceleração para ele é uma maldição. Ele não tem um suporte tecnológico, a energia sai de forma instável, ou seja, toda vez que ele usa, ele se corta todo.
Além dele, tem a Lanterna Verde, que não tem a tropa de lanternas, o anel dela é de uma tecnologia solitária e experimental, é tipo como se fosse uma lanterna no meio do espaço. E os vilões? São iguais ou mudam também? Eles são um dos principais motivos desse mundo ser assim. Por exemplo, o Pinguim, ele lembra o Corcunda de Notre Dame, todo defeituoso, mafioso, e ao invés do famoso guarda-chuva, ele usa metralhadora de verdade. Já o Duas Caras é o contraste absoluto, porque ele é preto e branco e o cara fica sinistro assim, hein? Sensacional, hein? Mas e nesse mundo? Quem é o mais forte? Por mais que os universos sejam totalmente diferentes, tem coisa que nunca muda, como por exemplo o Superman, que diferente do clássico, aqui ele não tem o freio dele, ou seja, ele pode ser muito mais forte. E pelo lado dos vilões não tem como, é o nosso bom e velho Darkseid. Spectrum Patronum! Patético. Como assim? Muito bom, Levil. Mas esse seu feitiço não funciona contra o Lorde das Então, Trevas. por favor, professor Snoopy, me ensina a sua magia negra. Eu achei que você nunca ia me pedir isso, mas tudo bem. Espectro Pipoco! Não acredito, professor Snoopy. Isso é mais forte que o estupefaça? Isso é tiro e queda. Isso é sensacional, professor. Por favor, me ensina tudo. Eu quero aprender. Tá certo. Então, toma essa poção aqui, polissuco. Poção polissuco? Obrigado, professor. Agora eu tô pronto. Bora pro corre. Petríficos, Pobales! Qual que é a arma mais apelona de todas? Mas aqui a gente vai considerar todo o universo nerd? Todo, sem exceção. Combinado, então bora fazer melhor e falar as top 10 armas, começando com Death Note, que quando você olha é só um livro inofensivo, mas basta escrever o nome da pessoa que já era. Game over. E na nona posição, os 10 anéis do Mandarim. Aqui não é do cinema não, e sim das HQs. Porque cada anel tem um poder diferente, como por exemplo, desintegração, fogo, gelo, controle mental, ou seja, é como se você tivesse um superpoder em cada dedo da sua mão. E na oitava posição, os olhos do Vigia, porque o conhecimento é uma das armas mais poderosas do universo. E quem tem esse olho sabe o segredo de todo mundo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Ou seja, ele tem tudo e todos na palma da mão. E agora na sétima posição, o Omnitrix do Ben 10, que não é um relógio, não é uma arma, e sim um catálogo com deuses alienígenas no pulso. E olha que eu nem tô contando o Alien X aqui, porque se contar ele vai lá pro topo da lista. E na sexta posição, a TARDIS do Doctor Who, que tem o controle total sobre o tempo e o espaço. Sendo assim, você pode apagar o seu inimigo antes mesmo dele sair do saco do pai. E agora na quinta posição, a famosíssima Manopla do Infinito, que ela é o baço da onipotência. Ela altera a realidade, o tempo, a alma, mas você precisa lembrar de uma coisa: ela só funciona no universo de origem. Se a gente mudar o universo, ela vira só bijuteria. E na quarta posição, o Nulificador Total, que é como se fosse um controle remoto que não destrói, ele deleta. Basta você pegar, apontar pra algo ou alguém, clicar, que ele deixa de existir. E na terceira posição, as Super Esferas do Dragão de Dragon Ball Super, que é o poder do desejo sem limites. Você pode pedir qualquer coisa e em escala multiversal. E em segundo lugar, o Cubo Cósmico da Marvel. E aqui eu não tô falando daquele que o Caveira Vermelha segurou no filme, eu tô falando das HQs. Ele é a energia pura dos Beyonders, podendo moldar a realidade como se fosse uma massinha. E a diferença dele pra Manopla é que ele funciona em qualquer lugar do multiverso. E na primeiríssima posição, teria que ser uma arma que estivesse acima de tudo e todos. Não só moldando a realidade, mas sim sendo a realidade. Por isso, a arma número 1 é o coração do universo, que é a força do Criador Supremo, The One Above All. E se você usar ela, já era. Você zerou o jogo. Pô, legal, mas essa foi a primeira vez que vocês erraram na explicação, porque a arma número 1 é a Anigave. Anigave? Basta você ler ao contrário. Comparando todos os Power Rangers, quem é o mais forte? Bora fazer melhor e falar quais são os top 5, começando com ele na quinta posição, que tem um feito histórico. Ele derrotou 100 soldados robóticos com apenas uma espada e nem soou pra isso. O Dog, que é o Shadow Ranger de Power Rangers SPD. Ele foi o primeiro Ranger a ter uma aparência não humana, né? Exatamente, um cachorro azul, mas vamos agora pra quarta posição, que é um Ranger que tem um poder muito apelão. Ele simplesmente pode se transformar em qualquer sexto Ranger do passado, ou seja, ele pode ter o escudo do Ranger verde, a velocidade do Ranger branco e assim por diante. Que é o Ryan, que é o Ranger prata do Super Mega Force. Não é ele que tem a chave e lança de prata? Perfeito, mas vamos agora para a terceira posição, que além de ser um dos melhores Rangers no combate corpo a corpo, ele foi o único capaz de destruir o tubo de energia do Zordon e purificar o universo de todo o mal. O Andros, que é o Ranger vermelho de Power Rangers in Space. Não foi ele que fez um crossover com as Tartarugas Ninjas? Perfeito, mas vamos agora para a segunda posição, com um Ranger que quando acessa o seu modo triássico, ele é capaz de levar seus inimigos para uma outra dimensão que ele tem controle total sobre a realidade. O Connor McKnight, que é o Ranger vermelho de Dino Trovão.
Esse modo Triássico é como se fosse uma Genkidama do Goku, né? Isso mesmo, eles cedem seus poderes, mas vamos agora para a primeiríssima posição, com um Ranger que é capaz de alternar entre suas formas de Ranger verde, branco, vermelho, do Zeo e do Turbo, além disso preto. E ele é o Ranger disparado com maior experiência de todos, e se a gente contar HQ, ele foi capaz de destruir o multiverso inteiro, o Tommy Oliver ou Lord Draco. Legal, mas e dos vilões? Quem é mais forte? Isso é uma morfada para outro vídeo. No mundo do X-Men, quem é o mais forte? Fechado, mas para evitar esse mundo muito abrangente, que tal se a gente focar nos heróis, vilões e anti-heróis da versão clássica? É exatamente isso que eu quero. Então começa na quinta posição com o maior telepata do planeta, o Professor Xavier, que com o uso do cérebro, que é uma máquina de ampliação, ele pode simultaneamente se conectar com todas as mentes humana e mutante da Terra. E se ele quiser também, por exemplo, ele pode dar um comando de desligar em todos os cérebros da humanidade. É tipo como se ele tivesse o poder do OneNote na cabeça dele? Basicamente sim, mas vamos agora para a quarta posição, que é o filho do Professor Xavier, o Legion, que ele é uma espécie de fragmentado, porque ele tem milhares de personalidades e cada uma delas tem um poder diferente. E o poder dele é praticamente infinito, porque ele pode viajar no tempo, alterar a realidade, ter telepatia e até mesmo teletransporte. Não foi ele que viajou no tempo para matar o Magneto, acabou matando o pai e criou a Era do Apocalipse? O próprio, mas vamos agora para a terceira posição com o primeiro mutante da história que nasceu no Antigo Egito, o Apocalipse, que ele não é só um mutante não, ele se fundiu com a tecnologia celestial, que permite com que ele possa se transformar qualquer parte do seu corpo em armas, lâminas ou até mesmo ficar do tamanho de um prédio. Ele é imortal, não é? Ele mesmo, mas vamos agora para a segunda posição com um dos anti-heróis mais famosos do universo Marvel, o Magneto, que ele controla uma das 4 forças fundamentais do universo. Em um mundo cheio de metal e tecnologia, ele vira Deus. E só para você ter uma ideia do poder dele, ele pode simplesmente parar o movimento da Terra e se ele quiser, é só mandar um pulso eletromagnético que mata toda a civilização humana. Ele é um dos poucos que consegue sobreviver no vácuo do espaço, né? É verdade, através dos campos eletromagnéticos. Mas vamos agora para a primeiríssima posição, sem surpresa, com ela que é a hospedeira definitiva da Força Fênix, a Jean Grey, que é o teto. Nada na franquia mutante supera o poder da Força Fênix. Só para você ter uma ideia, ela pode simplesmente reescrever a realidade. Legal, mas e a vampira? Não entra nessa lista? É, você tem razão, a vampira quebra toda a lógica do ranking, porque ela não tem um poder fixo. É sempre o poder dela mais o potencial do seu adversário. Ou seja, se ela encostar na Jean Grey, além de ganhar dela, ela fica também com seus poderes. Quem copiou quem? A Marvel copiou a DC ou a DC copiou a Marvel? A grande verdade é que as duas editoras vivem copiando uma a outra, mas pra gente tirar essa dúvida limpa, a melhor coisa é você me falar os personagens e eu digo quem copiou quem. Fechado, então vamos começar pelos da água. O Aquaman pela DC e o Namor da Marvel. Por incrível que pareça, a cópia aqui é o Aquaman da DC, porque em 1939 a Marvel lançou o Namor e 2 anos depois a DC criou o mesmo personagem, só que numa versão loira e mais comercial. Agora a magia. O Senhor Destino pela DC e o Doutor Estranho pela Marvel. Aqui quem fez o plágio foi a Marvel, porque o personagem da DC, Senhor Destino, foi criado em 1940 e 23 anos depois a Marvel criou o Doutor Estranho, que é o mesmo personagem, com a diferença que ele é mais focado nos estudos. Já o Senhor Destino é praticamente uma entidade divina. Velocistas, Flash DC, Mercúrio Marvel. Aqui, mais uma vez, a Marvel copiou a DC, mas foi uma cópia bem mequetrefe, porque o Mercúrio não chega nem aos pés do Flash. O Flash foi criado em 1940, já o Mercúrio em 1964. Tá, agora vilões, Darkseid e Thanos. Aqui, de novo, a Marvel copiou a DC, porque o Darkseid foi criado em 1970, já o Thanos foi criado 3 anos mais tarde. O próprio criador do Thanos admitiu que se inspirou no personagem para sua criação. Só que aqui não foi uma cópia descarada não, porque o Thanos tem uma personalidade totalmente diferente da do Darkseid. Tá, então o que você tá me falando é que a DC cria e a Marvel copia? Sim e não, porque se a gente for falar no primeiro escalão, com certeza a Marvel copiou mais a DC. Além disso, no volume de personagens, a Marvel copiou mais de 40 da DC. Mas por outro lado, a DC também copiou muito a Marvel, são mais de 30 personagens. Ou seja, é quase que um empate técnico. Nessa briga aqui de baixo, qual trio leva a melhor? Só pra deixar muito claro, do lado esquerdo a gente tem as 3 lendas máximas de ação da geração passada, sendo o primeiro Arnold Schwarzenegger, no meio Sylvester Stallone e por último Jean-Claude Van Damme. Já pelo lado direito nós temos os 3 titãs da era moderna, começando com The Rock, no meio Jason Statham e por último Alan Ritz. E falando sobre os aspectos positivos das lendas, eles vêm de uma era que tomar 500 tiros e sair andando era super normal. Além disso, o trio é super equalizado, porque o Arnold tem a força bruta, o Stallone tem a malandragem e também a resistência, e o Van Damme é o rei da agilidade e também da técnica de luta. Já por outro lado, nós temos o quesito velocidade de execução, já que o Arnold e o Stallone são fortes como um tanque, entretanto falta aquela agilidade no combate corpo a corpo. Além disso, esse trio, com exceção do Van Damme, é muito dependente das armas de fogo, o que pode acabar atrapalhando na trocação. Agora falando da era anterior, eles ganham no ponto da massa muscular e explosão, porque o The Rock e o Richard são relativamente mais fortes do que a era anterior.
Além disso, são mais altos, então ganham na vantagem do alcance. E o Jason Statham, ele tem um combate, que é uma técnica especial, que finaliza o oponente o mais rápido possível. Com isso, ele ganha uma vantagem aqui. E como ponto fraco, nós temos o ego e a coordenação, já que os alfas modernos teriam dificuldade de trabalhar em equipe, diferente dos antigos, que inclusive já fizeram isso no passado. E além disso, devido ao contrato de invencibilidade, os atuais não sabem perder, diferente dos outros, que apanhavam, aprendiam e no final, venciam. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte, quem ganha? Certo, então a primeira batalha seria entre o Arnold e o The Rock, ou seja, o duelo de titãs. E o Arnold tentaria aplicar os socos mais bem encaixados, enquanto o The Rock tentaria levar o Arnold pro chão para usar o peso ao seu favor. E no segundo confronto teríamos Stallone versus Alan Ritson, onde o Ritson utilizaria sua técnica militar para tentar derrubar o seu oponente, enquanto o Stallone utilizaria sua resistência para cansar seu adversário e tentar aplicar um golpe fatal. E a última batalha seria a luta mais bem coreografada, porque seria Jason Statham versus Van Damme. O Statham com certeza tentaria os golpes mais certeiros, enquanto o Van Damme abriria o espacate e daria voadora. Mas para te dar o veredito final, os vencedores são as lendas do passado, porque enquanto os atuais são focados em performance e eficiência, os antigos, além disso, ainda têm a resistência e a resiliência, ou seja, os fatores de experiência e duro de matar vencem. Quem é mais inteligente, o Batman ou o Homem de Ferro? Se o balizador for o QI, o Homem de Ferro é o mais inteligente, mas você sabe que eles não estão nem no top 5, Então né? fala aí, quem são os personagens mais inteligentes do mundo nerd? Então bora começar em 10º lugar com o maior detetive da DC, o Batman com QI de 210. Sua inteligência é 100% focada na estratégia e no preparo, tanto que ele tem mapeado a fraqueza de todos os membros da Liga da Justiça. E agora, na 9ª posição, o personagem que o Reed Richards disse que na infância era mais inteligente do que ele mesmo. O Peter Parker com QI de 250, que criou na sua infância tanto o lançador quanto o fluido de teia. E na 8ª posição, um cara que não só usa a tecnologia, mas dita o avanço tecnológico da Terra. Tony Stark com 270 de QI. Ele conseguiu criar uma miniatura do reator Ark dentro de uma caverna usando apenas sucata. E agora na 7ª posição, ele que possui 7 PhDs e autoridade máxima em radiação gama. O Bruce Banner, que tem um QI de 285. E a mente dele é tão rápida que ele consegue calcular a trajetória do Hulk em milissegundos só para não causar nenhum impacto civil. E na 6ª posição, com 300 de QI, Senko Ishigami de Dr. Stone, que memorizou 2 bilhões de anos da história da ciência e reconstruiu uma civilização do zero utilizando apenas pedras e plantas. E agora na 5ª posição, ela que criou uma máquina do tempo dentro de uma garagem, a Bulma, que tem mais de 350 de QI. E além disso, ela criou o radar do dragão com apenas 15 anos de idade. E na 4ª posição, ele que hackeou o Brainiac e decifrou a equação antivida, Lex Luthor com mais de 400 de QI. Ele pode converter a tecnologia alienígena em armas fatais em questão de minutos. E agora na 3ª posição, com mais de 500 de QI, ele que manipula as leis da física e passeia entre as dimensões como se fosse um parquinho de diversões. Rick Sanchez, que é de longe o mais inteligente do seu universo. E na 2ª posição, o personagem que expande seu cérebro fisicamente só para processar mais dados. Reed Richards, o Senhor Fantástico com mais de 500 de QI, que criou a ponte para monitorar o multiverso e o Nulificador Total, que é simplesmente uma arma que apaga realidades inteiras. E agora na primeiríssima posição, o Cérebro Supremo, Victor Von Doom, o Doutor Destino, que assim como o Reed também tem mais de 500 de QI, mas com uma pequena diferença. Teve um momento que a Sue Storm estava grávida, quase morrendo devido à radiação cósmica. O Reed tentou de tudo, não conseguiu, e quando ele ia desistir, o Victor Doom chegou, usando combinação de formas e também feitiços, ele salvou as duas. Adiantando o que vai acontecer no Avengers Doomsday, quem ganharia a luta? Os X-Men ou os Vingadores? Esse com certeza vai ser um dos melhores embates do filme, mas pra gente definir quem ganha, vamos fazer o seguinte: você fala a dupla, eu falo quem ganha a batalha, e no final a gente vê quem ganha a guerra. Fechado, então vamos começar com Thor versus Tempestade. Mas lembrando que todo mundo na forma básica. Caramba, começou fraquinho, né? Mas vamos lá. A Tempestade é nível ômega, então ela pode controlar a pressão atmosférica dentro dos pulmões do Thor. Mas por outro lado, o Thor é um deus, ele não controla raio, ele é o deus do trovão. Eles já se enfrentaram nas HQs e o Thor já reconheceu que ela é extremamente poderosa. Mas não tem como, com a resistência que o Thor tem e o Mjolnir, ele leva fácil. Então o Thor é o grande vencedor. Tá. Batalha número 2, Feiticeira Escarlate versus Jean Grey. Certo, então a gente tá comparando a Jean Grey sem a Força Fênix com a Wanda sem o Darkhold. Nesse caso, a Jean levaria, e o ponto é que a Jean é uma das melhores telepatas do mundo, já a Wanda precisa gesticular para lançar os seus feitiços. Então, enquanto ela estivesse conjurando, nesse ponto, a Jean Grey já teria travado todo o sistema da Wanda. Sendo assim, Jean Grey é a grande vencedora. Agora o duelo dos capitães, o Ciclope versus Captain America. Aqui a gente tem um embate entre os dois maiores estrategistas da Marvel, sendo que por um lado o Ciclope tem um laser que pode ricochetear e acertar o Capitão América, e por outro um escudo inquebrável. Mas nesse caso o combate corpo a corpo vale mais, a experiência do Capitão América conta nesse caso. Sendo assim, Captain America, o grande vencedor. Agora pra fechar, Mercúrio, Sweet Dreams ou Mercúrio, Avengers? Esse daqui eu nem vou perder tempo. Sweet Dreams é o grande vencedor. Ficou bem dividido. Mas e aí, no final,
Quem ganha? Se a gente for olhar no âmbito geral, os Vingadores são mais fortes, poderosos e resistentes. Mas por outro lado, a gente tem um trabalho em equipe de maneira impecável. Só que no final não tem jeito, Vingadores levarem a melhor. Qual a criação de personagem mais épica de todos os tempos? O Acesso. Não, peraí, explica isso aí direito. É que ele é o único personagem da história que foi criado pela Marvel e DC em conjunto. Ou seja, ele pertence às duas editoras. Ah, não acredito, mas... E como é esse personagem? O nome real dele é Axel, e ele era um cara comum até descobrir que ele era sucessor de uma linhagem de guardiões que impediam que os mundos se matassem, tanto da DC quanto da Marvel. Deixa eu ver se eu entendi. Ele é tipo de um diplomata cósmico? Exatamente, ele apareceu ali no crossover lendário de 1996, que enquanto o Batman e o Capitão América estavam saindo no soco, ele era o único personagem que entendia que se isso continuasse, a existência inteira iria pro saco. Tá, beleza, mas e aí? Qual o poder dele? Pode esquecer força física, o Acesso ele tem consciência dimensional, que significa que ele pode teletransportar qualquer herói de uma editora para outra. Imagina só, por exemplo, ele chegando no Superman e teletransportando ele pro quarto branco da Marvel, que ele perde todos os poderes. Não, mas aí também é apelação, né? E tem mais, ele pode fundir os personagens. Foi ele quem criou, por exemplo, o universo de Amálgama, fundindo o Wolverine com o Batman para criar o Garra das Trevas. Pra te resumir, é como se a DC e a Marvel fossem um Lego e ele a criança que brinca. Mas e aí? Ele já enfrentou algum personagem brother? Que nada. Ele só foi capaz de enfrentar nada mais nada menos do que os dois irmãos, que é a personificação tanto da DC quanto da Marvel. E só pra você ter uma ideia, eles são maiores que o Tribunal Vivo e o Espectro juntos. Ele foi o único capaz de interromper com que eles criassem um único universo só. Esse cara é sensacional, mas por que ele não apareceu nas telas grandes ainda? Contratos, né? Pra que o Acesso ganhe vida, a Disney e o Warner precisam entrar em acordo, né? Mas imagina só, no final de Guerras Secretas, Dr. Doom matando todo mundo, quando ele fosse dar o golpe final, um braço segurasse o dele, quando ele olhasse, era o Batman. Você sabia que as armas das Tartarugas Ninjas têm um significado? Significado? Ué, mas eu pensei que as armas eram dadas tipo, toma essa pra você e outra pra você. Não é tão aleatório assim não. Na verdade, tem uma teoria bem sólida por trás. O Mestre Splinter selecionou cada arma a dedo, buscando a evolução do quarteto. Como assim evolução? É que ele não deu a arma que ficava melhor neles, e sim a que eles precisavam. Tá, então começa com o Leonardo. Ele é o sério, responsável e que sempre tem um plano. Por isso que o Splinter deu pra ele as katanas. Tá, mas o que isso tem a ver? Tudo, porque o Leonardo, por ser o líder da equipe, ele precisa aprender algo fundamental, que é o controle absoluto. E é exatamente por isso que ele recebeu as armas mais letais. Porque ele não pode hesitar, mas ao mesmo tempo ele não pode perder a cabeça. Ah, entendi. É, liderança e responsabilidade, né? Mas e o Rafael? Ele é o mais esquentado, impulsivo e que explode primeiro pra perguntar depois. E pensando nisso, o Mestre Splinter deu pra ele o sax. Ah, mas o que esses garfões vão ajudar? O interessante é que essas armas não são principalmente ofensivas, elas são defensivas. Aí você pode me perguntar, como você vai dar uma arma defensiva pra um cara que é agressivo? E é justamente por isso, pra obrigá-lo a parar e pensar. Essa arma faz com que ele não reaja como um louco. É, faz sentido, né? Tipo um contrapeso. Mas e o Donatello? Donatello é o gênio da turma, mestre da tecnologia, e por isso recebeu a arma mais simples de todas, o bastão Bo. Ah não, mas o que tem de profundo nisso? É que isso obriga ele a não usar tecnologia, ou seja, usar habilidade física, criatividade no combate, improvisação, resumindo, tirar ele da zona de conforto. É legal, mas e o Michelangelo? Ele é o mais distraído, mas eu também chamaria de relaxado, porque tá sempre pensando em pizza. E é exatamente por isso que ele recebeu o Nunchaku. Essas armas não são muito complicadas pra ele, não? Exatamente, esse é o ponto. Ela é a mais difícil de controlar, exige mais concentração e foco, ou seja, para o mais distraído, deram a arma que precisa de mais concentração. É, faz sentido. O Mestre Splinter treinou e ainda fez elas crescerem como pessoas. Como tartarugas.